Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a mitologia grega. Podemos definir a mitologia grega como um conjunto de relatos dos antigos gregos a respeito de seus deuses e heróis, pelos quais explicavam alguns rituais religiosos e também alguns momentos de seu passado. E esses relatos, elaborados e reelaborados ao longo dos séculos, chegaram até nós através de diversas fontes: os poemas homéricos, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, as poesias de Píndaro, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e em forma mais sistemática, os escritos dos mitógrafos da época helenística e romana, sendo o mais importante deles o Pseudo-Apolódoro, um grego do século II d.C., que reuniu sob o título Biblioteca um resumo dos principais mitos gregos. Essas narrativas, que frequentemente apresentavam numerosas variantes, faziam intervir os deuses nos assuntos humanos, explicavam como Zeus havia conquistado o poder no Olimpo e como o cosmo fora criado. Na mitologia, os deuses gregos eram caracterizados por possuírem sentimentos humanos, como o amor, a ira e a inveja. Essas semelhanças entre deuses e homens são dos aspectos do humanismo grego. Por estarem sujeitos a tais inclinações, comumente eles se apaixonavam por seres terrenos e com estes se reproduziam. Certos heróis, bastante conhecidos por terem tidos como filhos de deuses, porém continuavam sendo humanos e finitos. Já os deuses possuíam a dádiva da imortalidade. A obra Teogonia de Hesíodo é uma coletânea de histórias que fala da hierarquia e da genealogia de heróis e deuses. Apesar da visão de que a mitologia grega foi elaborada para explicar as origens do universo e do homem, hoje diversos historiadores entendem que ela também funciona como uma espécie de instrumento ideológico, utilizado para que o domínio aristocrata fosse mantido na Grécia pré-democrática. A Teogonia é um livro sustentado por três pilares. Em primeiro lugar, a cosmologia traz um relato bastante abrangente do início do mundo. Nesse momento, o autor aborda 4 deuses: Caos, Gaia, Tártaro e Eros. Os 4 deuses representam a imagem que vai do pré-Gênesis, passa pela verificação de sua formação como Gaia e a constatação do fenômeno do surgimento e desaparecimento dos seres. Por meio do caos, brotam Érebo e Nix. Dela nascem Éter e Hêmera. A partir da união entre Tártaro e Gaia, surgem Urano, Montes e Pontos. A segunda parte da obra, por sua vez, trata da soberania de Urano. Ele uniu-se a Gaia, sua mãe, e juntos geraram os titãs, Périon, Jápeto, Cronos, Oceano, Céus e Crio. Os Ciclopes e as Titânidas, Tétis, Febes, Mnemósina
Theia e Rhea. Além desta união, outras relações dão origem a diferentes deuses e semideuses. Conta-se que Cronos, o deus do tempo, era um dos filhos de Urano e teria castrado seu próprio pai. Assim assumiria o poder. Do esperma derramado no oceano, surge uma espuma que dá origem a Afrodite. Cronos casa-se com sua irmã Rhea e origina a segunda geração de divindades, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Cronos, temendo que um de seus filhos tomasse o seu poder, passa a devorar os seus filhos a partir dos seus nascimentos. No entanto, seu filho Zeus, o mais novo, é escondido. Em seu lugar, ele devora uma pedra, dada pela sua mãe Rhea. Com isso, Zeus conseguiu crescer, destronar Cronos e fazê-lo vomitar todos os seus irmãos. Zeus, então, alcançou o poder no Olimpo. Entre os deuses da classe superior, Zeus é tido como o governante dos demais. O deus dos trovões e senhor do Olimpo era o filho caçula de Cronos e Rhea. Após 10 anos de batalha, Zeus destruiu Cronos e tomou o Olimpo, ao lado dos seus irmãos Poseidon e Hades, que auxiliaram na guerra contra o pai. De lá passaram a comandar tudo na terra e no céu. Todos estavam sob seu domínio. Zeus possuía poderes relacionados aos fenômenos atmosféricos. Ele produzia os relâmpagos e trovões. Ele casou-se por 3 vezes, a última delas com Hera, e teve muitos herdeiros. Vale dizer que Hera demonstrava um comportamento ciumento e agressivo, uma vez que Zeus tinha diversas amantes e vários filhos fora do casamento. Acreditava-se que Zeus era o deus que dava ao homem o caminho da razão. Ele ensinava ainda que o conhecimento de verdade é alcançado por meio da dor. Hera, a rainha do Olimpo, governava ao lado do seu marido Zeus. Contudo, ela, que considerava muito o casamento, era constantemente humilhada pelo marido infiel. A mitologia conta que ficou ainda mais deprimida quando sozinho Zeus gerou sua filha Atena. Com isso, ele indicava que não precisava de sua mulher nem mesmo para conceber. Em um dos episódios de ciúme, Hera encontra-se com a deusa Calisto, que conquistara seu marido através da beleza, e a transforma em uma ursa. Diante disto, Calisto fica isolada e amedrontada na floresta por causa dos caçadores. Certo dia, ela reconheceu seu filho, Arcas, e correu para abraçá-lo. No entanto, por não conseguir distinguir a mãe, ele preparou sua lança contra Calisto. Ao ver o que ocorrera, ela lançou uma mágica e enviou ambos para o céu, onde viraram constelações, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Considerada a protetora das mulheres casadas, a deusa Hera perseguiu, durante um longo período, não somente as amantes, mas também todos os filhos que seu marido Zeus teve fora do casamento. O deus Apolo, dentro da mitologia grega, é considerado o deus da luz e da juventude. Apolo, filho de Zeus e da titã Leto, tinha Ártemis como irmã gêmea. De acordo com a lenda, ele e a irmã nasceram na ilha de Delos, onde a mãe Leto buscou refúgio de Hera, esposa de Zeus. Apolo era reconhecido como um exímio arqueiro. Conta-se que, com apenas 1 ano de vida, seguiu a serpente Piton, inimiga de sua mãe, e assustou-a com flechadas. O seu arco disparava dardos letais que matavam homens subitamente. Atena, chamada pelos romanos de Minerva, era a deusa grega da arte e da sabedoria. Fora concebida a partir da união de Zeus e da também deusa Metis. Atena era uma linda deusa virgem e guerreira. A mitologia destaca que ela era a filha predileta de Zeus. No entanto, quando sua mãe Metis ficou grávida, o pai engoliu a esposa com medo de sua filha nascer com mais poderes que ele e tirar-lhe o trono. Após alguns anos, Zeus, com uma fortíssima dor de cabeça, solicitou que Hefesto lhe acertasse com um machado. Desta maneira, Atena, já adulta, saltou de dentro do cérebro do seu pai.
Certa vez, Atena e seu tio Poseidon disputaram o posto de padroeiro de uma importante cidade grega. Ela ganhou um concurso e a localidade foi batizada com o nome de Atenas. Atena foi reconhecida como deusa da capacidade de reflexão, prudência e poder mental, além de amante da beleza e da perfeição. Uma das personagens mais famosas da mitologia grega, Afrodite é a deusa do amor, da beleza e do sexo, conhecida pelos romanos como Vênus. Era também extremamente cultuada em cidades como Esparta, Atenas e Corinto. Afrodite teria nascido de uma maneira bastante rara. Após Cronos cortar os órgãos do seu pai, Urano, e jogá-los no mar, foi formada ao redor desses órgãos uma espuma branca, que misturada à água salgada, originou Afrodite. Casada com Hefesto, deus do fogo, não se manteve fiel ao esposo. Muito pelo contrário, teve incontáveis amantes. Eram casos extraconjugais com homens mortais e outros deuses. Destes romances foram gerados diversos filhos. Mesmo sendo conhecida como a deusa do amor, Afrodite tinha muitos inimigos, como Hera e Atena. As festividades que homenageavam Afrodite tinham como sacerdotisas as chamadas prostitutas sagradas. As relações sexuais com elas eram tidas como rituais de adoração. Afrodite foi retratada no período renascentista por diversos pintores. Uma das obras mais famosas é do pintor Sandro Botticelli, com a obra O Nascimento de Vênus. Ares, filho de Zeus e Hera, é conhecido como o deus da guerra. Era famoso por sua sede de sangue, herdar a força do pai e o gênio ruim da mãe, ele que governava a cidade de Esparta. Apreciava bastante as batalhas e brigas. O deus da guerra ostentava um caso de amor proibido com Afrodite. Entre os filhos que teve com a mulher de Hefesto, 2 o acompanhavam nas guerras, Deimos e Fobos. Ares, como deus romano, gerou com Réia os gêmeos Rômulo e Remo. Ártemis, irmã gêmea de Apolo, é considerada a deusa da caça. Ele representava a luz do sol, enquanto ela simbolizava a lua. A mãe dela fora perseguida por Hera. Leto, esperando os 2 filhos, chegou refugiada à ilha de Delos e deu à luz no Monte Cinto. Primeiro veio Ártemis, que recebeu como presente do pai arcos e flechas de prata. Na sequência, Apolo ganhou os mesmos itens, mas feitos de ouro. A mitologia grega conta que, quando criança, ela pediu ao pai que realizasse o seu maior desejo em comemoração ao seu aniversário. Ártemis solicitou que tivesse o poder de andar livremente nas matas, em meio aos animais selvagens. O outro pedido foi que estivesse livre da obrigação de se casar. A deusa da caça era particularmente adorada pelas ninfas e dançava com elas nas florestas sob a luz da lua. Poseidon, o irmão de Zeus, era deus do mar e habitava as profundezas marinhas. Com seu famoso tridente, fazia brotar a água do solo e gerava grandes maremotos. Entre os romanos, era conhecido como Netuno. Era marido de Anfitríte e com ela teve o filho chamado Tritão. Além de sua esposa, deus do mar teve muitas outras amantes durante a vida. Com esses amores fora do casamento, gerou outros filhos, alguns conhecidos pela crueldade. Os mais notórios foram Ciclope e o gigante Órion. Poseidon também é o pai de Pégaso, cavalo alado gerado por Medusa. Hefesto, deus do fogo, também é conhecido notoriamente por atividades relacionadas aos metais. Ele nasceu com uma aparência bastante feia e portador de nanismo, e por conta disto, Hera, sua mãe, teria jogado Hefesto nas águas do mar. No entanto, a deusa Tétis, em um gesto de generosidade, o recolheu. Na mitologia grega, Deméter era quem garantia os nutrientes da terra e o consequente sucesso na agricultura. Além disto, tinha a função de protetora dos casamentos e gestações.
A história conta que ela teve sua filha Perséfone raptada por Hades, que habitava no inferno. Apesar disto, lá os dois se casaram. Deméter conseguiu que sua filha estivesse uma parte do tempo com ela e outra parte com o marido nas profundezas do inferno. Segundo os escritos, nos momentos em que Perséfone estava com a mãe, a primavera predominava na terra. Por sua vez, quando ela retornava para a habitação do seu marido, o inverno dava as caras. A deusa da agricultura viajou inúmeras vezes ao lado de Dionísio para ensinar e ajudar os homens a cuidarem da terra e das plantações. Hestia era filha de Cronos e Reia, e era considerada a deusa virgem da família. Hestia representava a chama que permanecia acesa nos lares gregos. Este fogo, segundo a mitologia, era uma simbologia de luz e paz. Desta forma, a chama da deusa teria que ficar permanentemente acesa, tanto nas casas quanto nos templos. Uma das principais funções dela era indicar a importância da família na vida social da Grécia Antiga. Hermes, também chamado de deus dos viajantes, é considerado patrono dos ladrões e trapaceiros. Além de mensageiro dos deuses, o filho de Zeus e da ninfa Maia foi um dos fiéis emissários do mundo das trevas. Segundo a mitologia, Hermes, quando criança, saltou de seu berço e roubou o rebanho do seu irmão Apolo. Para despistá-lo, calçou suas sandálias ao contrário, com o intuito de enganar o seu irmão, fazendo com que ele fosse para o caminho errado. Com medo de ser enganado novamente, Apolo ordenou que Hermes jurasse que nunca mais o iludiria. Além dos 12 deuses da classe superior, a mitologia grega ainda cita 3 deuses considerados inferiores: Hades, Dionísio e Pan. Hades, irmão de Zeus, é conhecido como o deus do inferno. Ele tinha domínio sobre os reinos dos mortos, um lugar repleto de tristeza e dor. Alcançou este posto por meio de batalha contra os titãs, vencido ao lado de Poseidon e Zeus. Já Dionísio, Baco para os romanos, era o deus do vinho e do prazer. A ele foi transmitida a arte de cultivar uvas. E finalmente Pan, o deus das florestas, era considerado um protetor de bosques e pastores. Teria nascido com chifres e pernas de bode. As ninfas, por sua vez, eram vastamente conhecidas como as grandes guardiãs da natureza. Elas representavam também as artes e as ciências. Apesar da soberana presença dos inúmeros deuses, a mitologia também destaca alguns heróis. Os mais importantes nomes são Aquiles, Odisseu e Hércules. Conforme narrado no livro de Homero, a Ilíada, Aquiles foi personagem da Guerra de Troia. A história conta que ele foi mergulhado no rio Estipe por Tétis, sua mãe, para que se tornasse imortal. Para isso, Tétis o segurou pelos calcanhares, que permaneceram como as únicas partes vulneráveis dele. Hércules foi o grande herói da mitologia grega. Ficou conhecido como Hércules para os romanos. Ele era filho de Zeus com Alquêmina. Hera, mulher de Zeus, enciumada com a traição do marido, enviou 2 serpentes para matar o pequeno Hércules, que apesar de ser apenas um bebê, esmagou-as com as mãos. Mesmo assim, Hera não desistiu da vingança contra o filho de seu marido e buscou provocar nele um ataque de fúria, que resultou no assassinato da esposa de Hércules, Mégara, e de seus 3 filhos. Ele foi punido pelo crime. Para pagar pelas mortes, precisou passar pelo chamado 12 trabalhos. Entre as tarefas a serem cumpridas, necessitava matar um monstro de 7 cabeças, apanhar uma corça, trucidar um gigante javali selvagem e capturar um touro louco na ilha de Creta. Depois de cumprir os trabalhos, Hércules não só redimiu-se da morte da mulher e dos 3 filhos, como também conquistou a sonhada imortalidade. Odisseu, ou Ulisses, e era casado com Penélope. Odisseu foi o idealizador do cavalo de Troia, que foi responsável pela entrada do exército grego na cidade, garantindo o sucesso da Guerra de Troia. Na obra Odisseia de Homero, ele é retratado como um homem que, por excesso de confiança em si mesmo, não aceitava de forma alguma ser contrariado. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.